Fala pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a vocês que estão chegando agora no nosso Instagram, Cresce Sergipe. Muito bacana a sua participação aqui. Então, para você que está chegando, uma Cris Barcelos aí que acabou de entrar. Semana do Corretor chegando, muito gratificante, né? Vai ser uma semana extraordinária porque a gente vai ter muita gente bacana. Vai ser a semana toda de live com vários corretores aqui de Sergipe. Vai ser sem sombra de dúvida uma semana muito especial, tá? Quero mandar um abraço aqui para o nosso entrevistado de daqui a pouco, nosso Luiz Fernando Barcelos. Um abraço para Dona Fátima aí, Sobral, Cristina Muniz, Sérgio. Aproveitando o ensejo, como sempre, como é de sempre, a gente sempre chama nosso presidente, Sérgio Sobral, para falar um pouquinho sobre o cenário. E semana que vem é a Semana do Corretor, então ele vai falar um pouquinho das comemorações, como é que vai ser. Muita novidade tá vindo aí pelo Cresce Sergipe e é muito bacana a gente dividir isso com todos os corretores aqui de Sergipe. Então, antes de chamar, eu quero dizer aqui para todos, né, que a TV Cresce Sergipe semana que vem também tem sua inauguração. E quem quiser estar acompanhando também, a gente vai estar na TV Cresce Sergipe, né? Então vamos lá. Porto Alegre, que bacana. Chamar nosso presidente aqui para dar as boas-vindas. Fala, presidente. Muito boa noite. Seja bem-vindo à nossa live do Projeto Cresce On Live, diretamente do Instagram e para todo mundo aí do YouTube na TV Cresce Sergipe. Pronto, parabéns aí, Gabriel. Boa noite a todos. Hoje vai ser uma live especial, né? Porque o nosso vice-presidente de avaliações do COFES, o Luiz Fernando Barcelos, então ele vai dar aí, um PhD nessa área de avaliações, então vai ser muito bom para nós. Vamos aproveitar. Ah, sem dúvida nenhuma. Mas a próxima semana, nós vamos ter uma semana de várias lives, como você falou nesse instante, com corretores sergipanos. Por exemplo, segunda vai ser o nosso diretor-secretário, Eduardo Leão, que vai ser o tema desenvolvimento pessoal para a abordagem do cliente. Você que vai fazer a mediação. Na terça, o Henrique Carvalho, que é um corretor de imóveis, vai falar sobre os desafios do corretor para o novo mediador. Não, para os desafios do corretor para o novo. Para o novo cenário, né? O novo cenário. E o mediador vai ser Gabriel também. E na quarta, Manuel Michel Silva, que é na parte também de avaliações, que vai ser a Michelle. Grande Manuel, um abraço, Manuel. Na quinta-feira, esse é que é importante, na quinta-feira nós vamos ter a inauguração da TV Cresce, entendeu? E vai entrar até João Teodoro, vai ser a partir das 15 horas, entendeu? Então vai ser muito bom, porque nós estamos lançando a TV Cresce, então as próximas lives nós já vamos fazer, Gabriel, você já vai fazer a mediação ao vivo, entendeu? Na TV Cresce. Então vai ter mais tempo, vai ser bem melhor, sem dúvida nenhuma. E a TV Cresce vai ter programas, tudo. Então isso vai ser. E, como eu falei, João Teodoro vai participar também. E nós estamos também na quinta-feira, que é o nosso dia do corretor de imóvel, 27 de agosto, lançando um novo site também, né? O site do Cresce, e alguns corretores já estão fazendo um curso já com a empresa. Essa semana a gente teve essa polêmica, né, do nosso Gmail, né, no caso o e-mail do Cresce, né, que é o domínio cresce.org.br, que a gente acabou sendo surpreendido, né, com a perda desse domínio. Isso. E muitos corretores realmente afetados. Tem que buscar agora outras alternativas para estar salvando as suas fotos, suas avaliações, por aí. Porque quem fechou esse contrato com o Google foi o Cresce São Paulo. Né? Aí depois nós acompanhamos essa parceria.
E então aconteceu que foi cancelado, eles só vão ficar o Google só com essa parte educativa e já estão procurando já soluções para isso. Mas, Bacana. Então nós vamos ter esse site novo que vai revolucionar e também tem a Interativo que vai lançar um software novo também. Ela já está fazendo os cursos e depois ela vai até nós tivemos uma plenária ontem à tarde e Fox Sobral falou sobre esse software dessa Interativo, que é um software que não tem no Brasil, é um negócio que vai ser lançado em Sergipe. Então isso é muito bom para nós. Muito bacana. Sem sombra de dúvida. Quanto mais novidade, melhor. No mercado imobiliário. Como está sendo também, nós temos um portal, né? Esse portal cada dia mais se aprimorando, então vai ser muito bom. Então, nós vamos ter na sexta-feira também a corretora, a conselheira, Márcia Moreira, que vai falar sobre administração de aluguel, que vai ser a mediadora, vai ser a Michele. A Michele Guedes. A Michele Guedes. Então, todas as lives vão ser às 19 horas pelo Instagram, Cresce Sergipe, @Cresce Sergipe, e transmissão pela TV Cresce. Então, show. É bom que agora a TV Cresce. Então, é isso que nós vamos ter para a próxima semana. Essa semana nós podemos fazer, esse ano, o dia do coito, nós não podemos fazer nenhum evento, né? Nós estamos na pandemia. Uma pena. Mas, a gente tem que entender também, né, esse presidente? A pandemia passa daqui para dezembro, a gente fazer um fórum aí com vários palestrantes, a nível, por exemplo, do Barcelos aí, que é um palestrante. O Barcelos é um palestrante a nível internacional. Então, sem sombra de dúvida. Os corretores só têm a ganhar com cada palestrante que venha para Sergipe. É o nosso vice-presidente de avaliações do COFES. Então, uma boa live para todos nós. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Um abraço, meu amigo Barcelos, e fique com Deus. Deus nos ilumine. Saúde a todos. Show, muito bacana. Obrigado, presidente. Uma boa noite, viu? Obrigado, boa noite. Fique com Deus. Que bacana. Tivemos agora o nosso presidente, Sérgio Sobral, o presidente do Cresce Sergipe, falando um pouquinho de tudo que vai acontecer próxima semana. E você que está conectado agora, um abraço para Oscar, para Adriano, para a galera que entrou agora. E peço para vocês, se puderem, compartilhe aí. Você que está no YouTube, dá seu joinha, compartilha com seus amigos, chama a galera para poder participar. E você que está aqui no Instagram, vá no aviãozinho aqui e convida o pessoal. Estou fazendo isso agora, que vai chamar nosso entrevistado super especial. É uma honra recebê-lo aqui. Então, vou convidar aqui o máximo de corretores possível, porque, sinceramente, hoje é imperdível, né? Esse tempo que a gente vai ter com o Barcelos, muita coisa bacana a gente vai poder agora sugar, né, digamos assim, dele, dessas informações que ele vai estar passando para a gente. Então, estou convidando aqui todos os corretores. E você que recebeu aí a notificação, compartilha com seus amigos aí no direct, né? Muito bacana. Então, enfim, vamos chamar aqui. Cadê ele? Achei. Vamos chamar ele. Vou apresentá-lo enquanto ele está entrando aqui agora, né? Luiz Fernando Barcelos. Boa noite, meu querido. Vou falar um pouquinho sobre o senhor aqui antes do senhor dar sua prosinha, tá? Corretor de imóveis, graduado em Engenharia Civil e Direito, conselheiro federal do COFES, vice-presidente de avaliação imobiliária do COFES, que responsabilidade, presidente da CILA, Confederação Imobiliária Latino-Americana, em 2018, atuação no mercado com a empresa Barcelos Inteligência Imobiliária e avaliador e perito judicial. Boa noite, meu nobre amigo, seja bem-vindo à nossa Cresce Online live, né? É sempre bacana ter a sua participação aqui, é uma grande honra poder mediar essa entrevista com o senhor, então vamos aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Gabriel, um abração aí para o Sérgio Sobral, nosso companheiro de luta, presidente do Cresce Sergipe, diretor-secretário do COFES, nosso companheiro de longa data, um grande amigo,
Agradeço, foi muita honra esse convite e eu estou realmente muito satisfeito. Pena não poder estar presencialmente aí, porque eu amo Aracaju, amo Sergipe. Hoje é sexta-feira, seria um bom dia para ir à noite lá no Cariri, dançar um forró. Mas isso vai Verdade. voltar, né? Vai voltar. Em Vai, breve se nós Deus quiser. vamos voltar. Ok, então. Vamos lá, então. Vamos começar com a É isso nossa... aí. Pessoal, você que chegaram agora, a gente está entrevistando nosso querido Barcelos, né? Ele vai falar um tema muito bacana, vou colocar aqui para vocês puderem acompanhar. O corretor como avaliador e perito judiciário. Ele vai falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, porque, Barcelos, a gente entende que hoje a avaliação imobiliária, tanto como perito judicial também, a gente entende que é uma alternativa para aquele corretor que não está se desenvolvendo muito bem na área de vendas, né? Então, você se especializa, fica especializado nessa área e pode alcançar inúmeros serviços aí, tanto na esfera judicial quanto na esfera particular. E, para começar, né, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da habilitação, né, legal para avaliar imóveis entre engenheiros e corretores de imóveis, né? Sempre há esse atrito aí. E eu gostaria, para iniciar, que o senhor começasse a falar sobre esse tema acho muito polêmico. Ok. Realmente a gente, todos já ouviram isso, avaliação é coisa para engenheiro, etc. E houve muitas vezes impugnações de laudos de avaliação feitas por corretores. Mas nós obtivemos, quando tivemos a nossa resolução que criou o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e definiu como deve ser feito o trabalho avaliatório dos corretores, nós tivemos uma ação na Justiça Federal proposta pelo CONF, o Conselho Federal de Engenharia, e o IBAP de São Paulo, Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias, e esses dois órgãos essas duas instituições entraram com essa ação pedindo a nulidade da nossa resolução e pedindo por entenderem que não haveria habilitação dos corretores para avaliarem. E no julgamento de primeira instância, eles perderam, foram derrotados, não se conformaram com isso, recorreram no recurso de apelação no TRF1, perderam novamente. O acórdão foi simplesmente maravilhoso, deixando bem claro que os corretores têm sim habilitação legal para avaliar. O desembargador chegou a colocar que ele não vislumbra a necessidade de conhecimento de engenharia, arquitetura e agronomia para determinar o valor de mercado de um imóvel, que é coisa que pertence à área de conhecimento do corretor. Isso está textualmente no acórdão que teve trânsito em julgado, porque eles tentaram todos os recursos possíveis, inclusive STJ e STF, que foram inadmitidos naturalmente, mas houve o trânsito em julgado da decisão, consequentemente não se discute mais. Os corretores de imóveis são legalmente habilitados a elaborarem avaliações de imóveis. Muito bacana. É sempre uma polêmica, né, sobre até a questão do título, laudo, petam, muitas informações vêm ao longo do tempo sendo falado, né, e a própria Caixa até hoje, né, tem a equipe de engenharia que faz suas avaliações e é muito questionado a forma que se faz essa avaliação, como é que se faz, porque, por exemplo, o corretor está naquela região, naquela cidade, e para determinar valor de mercado, como é que o engenheiro vem, ele não faz pesquisa, tem acho que é uma matemática lá que faz, para dar mais ou menos a média de metros. Então isso é sempre, né, professor, sempre questionado essa questão. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Então, essa questão da denominação laudo PTAM é a sigla de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Quando fizemos a resolução, utilizamos essa denominação por um simples motivo. O suporte legal que os engenheiros, as entidades de engenharia usavam para justificar a habilitação exclusiva deles, estava em cima do que dizia a ABNT,
que a norma da ABNT de avaliações define a avaliação de imóveis como trabalho realizado pelo engenheiro de avaliações e define laudo de avaliação como o trabalho resultante do relatório elaborado pelo engenheiro de avaliações. Então, nesse momento, a BNT que dá uma exclusividade que não era de lei, era infralegal, era uma norma da BNT, que é um instituto privado. No entanto, houve, com o advento, em 1990, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39 consagra que é abuso não atender normas da BNT, fornecer produtos ou serviços que não atendam normas da BNT. Então, aí passou a ter uma exigência legal de atenção à norma, e a norma dava essa exclusividade do laudo de avaliação. Então, nós encontramos no parecer técnico, que pode ser realizado por qualquer profissional na sua área de especialidade, a forma de nós fugirmos da palavra laudo. É só uma questão de semântica. Fugimos da palavra laudo e fomos para parecer técnico. Então, chamamos de parecer técnico de avaliação mercadológica. Graças a isso, nós tivemos sucesso na ação que eles propuseram, porque eles vieram com a mesma argumentação e aí furava, porque quando falava que eles eram habilitados com exclusividade para laudo, nós não estávamos fazendo laudo, nós estávamos fazendo parecer técnico. E aí que nós terminamos sendo vitoriosos na ação. Então essa foi a razão do PTAN, do parecer técnico. Mas agora a BNT já está, nós já estamos em contato com a BNT, e junto com o CONFIA, inclusive, já tivemos reuniões junto com o CONFIA, inclusive, na BNT, para se chegar a um denominador comum. Nas normas, onde está constando lá trabalho realizado pelo engenheiro de avaliações, já vai ser substituído por trabalho realizado por profissional legalmente habilitado. Que aí então vai incluir engenheiros e vai incluir também os corretores de imóveis. E quanto a isso de bancos que você falou aí da Caixa Econômica, na verdade a Caixa Econômica tem um grupo grande de engenheiros dentro da Caixa. Toda a área de avaliações da Caixa são funcionários da Caixa de carreira e que são engenheiros. Então eles fazem as normas deles já fazendo a reserva de mercado para os profissionais da área deles. Então essa é a razão de eles só utilizarem engenheiros. Não é porque corretor não tem condição de fazer avaliação ou porque a avaliação seja técnica, enfim. É uma reserva de mercado que eles criam porque são eles mesmos que ditam as regras, né, dentro da Caixa. E também não é tão desejável assim nós entrarmos nessa área, porque o valor que eles pagam para os avaliadores externos é um valor irrisório. O corretor que trabalha em avaliações não vai fazer laudos de avaliação para a Caixa Econômica por 150, 200 reais. Então essa é a razão também pela qual eu entendo que não é tão atrativo assim. Tão atraente, né? Não é não. Você sabe que os bancos têm uma falácia, né? O banco, quando ele recebe um imóvel de garantia, ele recebe para poder se ressarcir no caso de uma inadimplência, né? Exato. E se houver essa inadimplência, o que o banco vai fazer com o imóvel? Ele não interessa o imóvel, ele interessa dinheiro. O banco trabalha com dinheiro. Isso. Então ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que vender o imóvel. Seja de leilão, seja numa oferta pública, ele vai ter que vender o imóvel. Para vender o imóvel rapidamente, eles chamam de liquidação forçada. Valor de liquidação forçada. Então não é valor de mercado. A pessoa que trabalha, o corretor ou o avaliador que trabalha fazendo avaliação para banco, ele não vai fazer avaliação de mercado. Ele pode chegar no valor de mercado e ele vai aplicar um tremendo redutor, às vezes de até 50%, já vi até de mais do que isso, para dizer que esse é o valor de liquidação forçada. Seria o valor de liquidez máxima. Que o banco chega e diz assim, esse imóvel está à venda. No dia seguinte ele tem o dinheiro na caixa. Entendi. Muito bacana, são informações realmente que a gente, por exemplo, eu principalmente não sabia, mas vivendo e se aprendendo, mas muito bacana essa informação. Então, corretor, você que está
na atividade, sem saber se busca ou não. Mas a gente tem outra pergunta agora, Barcelos, que é voltada praticamente à profissão de corretor, né? No caso, o corretor, ele pode avaliar ou só quem tem CNAE? Essas informações que alguns colegas sempre perguntam aqui na minha cidade, que acho que em todo lugar. É uma boa pergunta. O corretor, todo corretor pode avaliar, porque a habilitação legal do corretor para avaliar decorre do artigo 3º da Lei 6.530, que nas atribuições diz que o corretor, além de atuar na intermediação imobiliária, na compra, venda, locação, pode opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, esse opinar quanto à comercialização imobiliária, no acórdão da ação que o CONFEA entrou contra o COFES, ficou claro que, ficou textualmente escrito que opinar quanto à comercialização imobiliária inclui a elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica. Ou seja, o corretor fazer a avaliação está incluído dentro de opinar. Então, aqueles que dizem, não, o corretor só pode opinar quanto à comercialização imobiliária, não pode avaliar. Pode sim, porque a justiça definiu, transitou em julgado e isso agora está definido, é lei. Então, o corretor, qualquer corretor pode avaliar. O que é o CNAE, então? O CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, foi criado pelo COFES, nós criamos o CNAE por um simples motivo. Havia corretores que faziam avaliações numa folha de papel, meia lauda escrita, praticamente dando uma opinião, e chamavam isso de avaliação. Então, o que os oficiais de justiça fazem, não é isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, só que eles fazem com a força da lei, né? Estão lá para fazer com a força da lei. E o corretor estava cobrando para fazer isso. Ou pior ainda, alguns fazendo até de graça. Então, o que acontece é que isso depunha contra a qualidade do serviço de avaliação dos corretores. Então, o COFES, preocupado com isso, instituímos então o Cadastro Nacional de Corretores Imobiliários, e que é uma verdadeira vitrine, está no site do COFES, pode ser acessado por juízes, pode ser acessado por interessados em avaliação, pessoas que têm necessidade para garantia, para instruir ações, enfim, necessitando uma avaliação, procura lá no cadastro de avaliadores, ele vai encontrar por estado, por cidade, todos os avaliadores que estão inscritos no CNAE. Para acessar o CNAE, e aí vem então o motivo de ele ter sido criado, é necessário que o corretor faça um curso de avaliação, porque a gente sabe que os cursos de TTI, muitos deixam a desejar, e o corretor egresso de um curso de TTI não tem condições de fazer uma avaliação bem feita, etc. Muitos nem mencionam as avaliações de imóveis dentro do conteúdo deles de programa, do curso. Então, instituímos então os cursos de avaliação específicos para corretores. E para que não houvesse muito picareta, porque logo aparecem instituições querendo ganhar dinheiro em cima do corretor e faturar vendendo. Sempre tem. Então nós colocamos que as instituições teriam que pleitear junto ao COFES, preencher uma série de condições para poder oferecer esses cursos, inclusive uma vistoria pessoal na instituição para a gente conferir realmente que ela existe, que está bem estabelecida e tudo mais. E então o corretor que faz esses cursos reconhecidos pelo COFES, curso de avaliação, ele pode se inscrever no CNAE, ele vai estar nessa vitrine, ele vai estar, e realmente nós hoje temos mais de 30 mil corretores inscritos no CNAE. Esses, eu diria, são uma elite na avaliação entre os corretores, né? São aqueles que realmente se dedicaram a esse segmento. Né? Então, sim. São mais qualificados, ou seja, eles são mais preparados para realmente fazer o PETAM, entregar realmente
uma avaliação com respaldo, realmente com garantia, que o cliente chegar a olhar, o juiz analisar e ver realmente aqui tem procedência, aqui está bem avaliado. É isso mesmo, é exatamente isso. Então teve essa finalidade, a finalidade de incentivar os corretores a se capacitarem para fazerem trabalhos de qualidade, e os melhores trabalhos que vão aparecendo vão ser traduzidos numa maior confiabilidade na avaliação do corretor perante a sociedade. Show, muito bacana. Então, para resumir aqui, corretor de imóveis, por lei, ele pode fazer seu PETAM, porém, quem tem um KENAI, ele é muito mais qualificado para avaliar seu imóvel, não é assim? Isso, exatamente. Não quer dizer que corretores que não têm o KENAI não possam fazer avaliações boas. Eu não tô dizendo isso. Pode ser que algum corretor que não tenha feito KENAI, seja algum ou alguns, né, vários, sejam bons avaliadores também, mas não tiveram interesse porque não quiseram fazer o curso, ir para lá, etc., e já tem experiência em avaliação. Não estou dizendo, mas dentro do KENAI, pelo menos nós temos certeza que procuraram se capacitar. Muito bacana. Aproveitando aqui o ensejo, né, que a gente está no bate-papo, né, e está chegando algumas perguntas, né? O Dataplan Consultoria está perguntando: existe alguma metodologia para estimar os horários baseando-se no tamanho da área, o terreno do imóvel? É possível? É negociável? Nunca? Pois é, as tabelas com o valor do imóvel. Eu acho que ele quis fazer a pergunta relacionada a valores dos honorários de avaliação, não é isso? Isso. Eu entendi a pergunta dele. Bom, existem muitas tabelas. Os CRECES, inclusive, fizeram tabelas em vários estados, tabelas diferentes. Eu nunca vi uma tabela que fosse aplicável 100%. Algum trecho da tabela, às vezes, pode ser aplicado, mas nunca se aplica para todos os tipos de avaliação, para todos os tipos de imóvel. Quando o imóvel tem valor muito alto, ele foge daquela tabela em função do valor. Mesmo que seja um valor percentual decrescente, às vezes fica um valor exagerado de honorário. O contrário acontece com os imóveis de baixo valor. Se você for num percentual, às vezes o valor da avaliação, o valor do honorário fica irrisório. Então, o mais recomendável é se aplicar aos honorários de avaliação, e isso vale principalmente para quem trabalha na área judicial, porque tem que justificar quando o juiz, mas eu acho que isso é um assunto da parte de perícia. Quando o corretor é nomeado pelo juízo, o juiz vai intimá-lo a apresentar uma proposta de honorários. Essa proposta de honorários tem que ser justificada. Ele não pode fazer uma proposta e dizer o valor é tanto e ficar por isso mesmo, porque vai ser impugnado porque as partes podem se manifestar sobre a proposta de honorários. Não só a parte que vai pagar, porque qualquer uma das partes pode depois suportar isso no final. Então, esse honorário para ser bem justificado, ele deve ser proposto pelo tempo despendido. Então, estimar o número de horas que vai ter que se dedicar àquele trabalho, seria um número de horas técnicas, não esquecer de computar os deslocamentos, o tempo que vai fazer o trabalho no computador, no seu escritório, o tempo que vai ter que fazer vistoria do imóvel, que vai fazer coleta de amostras, de visitar os imóveis das amostras para conhecer, o tempo que vai se dedicar à busca dessas amostras, todo esse tempo, e se for judicial ainda, a possibilidade de ter que atender ainda a intimações de audiência, quesitos complementares, tudo isso tem que ser considerado. Idas ao fórum, no caso dos processos físicos, tempo para responder impugnação de honorários, porque se impugnar você vai ter que se dedicar a queimar cachola lá para poder fazer a resposta lá, fazer uma petição justificando seus honorários, não é? Ser advogado de si mesmo. Então, verdade.
todo esse tempo tem que ser considerado. Tudo isso vai dar o número de horas que vai ser dedicado ao trabalho. Uma hora técnica hoje está em média R$ 300. Você tem a estimativa de horas a dedicar, multiplica por R$ 300, terá lá o valor dos honorários a serem propostos. Essa eu acho a forma mais adequada de se propor honorários de avaliação. Entendi. Muito bacana essa dica, tá? Para você que vinha aí sem saber os preços, ser cobrado para fazer suas avaliações, tanto para você que faz a avaliação para judicial ou para você que faz a avaliação particular. Seguir aqui mesmo, Barcelos, a gente tem aqui, eu estou tentando criar uma comissão, porque a gente tem uma cidade com 100 mil habitantes, tá? Então é uma cidade pequena, comparado à nossa capital, Aracaju, a grande outros bairros do Brasil, cidades do Brasil. Que aí essa ideia, para mim, para se aplicar, seria muito mais complicada, porque a minha ideia é o seguinte, era pegar, criar uma comissão de avaliação municipal aqui, com a gente, e deixar um corretor específico para cada região, determinar a ele que busque informações para alimentar um banco de dados, e aí a gente colocar um preço específico relacionado a isso. Então, quando o cliente me contrata para fazer uma avaliação em determinado bairro, que o corretor já fez a pesquisa de campo, com as informações, com o valor de mercado, seria mais fácil para a gente passar para o cliente uma informação mais concreta em tempo mais rápido. Essa é uma ideia que eu tenho, mas eu queria saber uma opinião do senhor sobre esse tempo, que eu já conversei já bastante com alguns corretores. Eu acho uma ideia boa, mas é bom a gente sempre conversar, porque a gente nunca anda sozinho, não é isso? Não tem dúvida, é verdade. É verdade. Eu acredito que seja interessante sempre, ainda voltando nós estamos falando do valor dos honorários, só para complementar, o honorário tem muitas tabelas que falam em percentual sobre o valor do imóvel. Nunca um avaliador deve dar uma proposta com percentual. Sempre a proposta deve ser num valor fixo. Mesmo que ele use um percentual sobre o valor para balizar os seus honorários, ele não deve apresentar para o cliente uma proposta com um percentual flutuante, um percentual sobre valor. Sobre o valor que der, ele ganha tanto por cento. Porque vai sempre deixar a impressão ao cliente que ele poderá sobreavaliar o imóvel para ganhar mais, para ter um honorário maior. Né? Então, essa isso é ruim para o corretor. É uma recomendação. Nunca fazer proposta em percentual de valor. Se utilizar um percentual, por exemplo, eu tenho para imóveis, vamos dizer assim, médios, não imóveis de valor muito alto, nem de muito baixo, eu tenho uma base. Eu analiso sempre por 0,2% do valor que eu estimo que o imóvel tenha, antes de eu apresentar a proposta. Aí eu vejo esse valor, comparo esse valor com a realidade, porque não adianta você fazer propostas que fogem da realidade. A tua proposta tem que estar dentro da capacidade aquisitiva do teu cliente, não é? E também não vai só porque o cliente tem uma capacidade aquisitiva alta, chutar lá em cima, né? Não estou falando isso. Mas não adianta você entrar com honorários muito altos e o cliente não ter capacidade aquisitiva para tanto. Né? Entendi. Então, outra questão também é que, às vezes, imóveis de valor muito baixo, e isso acontece, às vezes, na justiça, imóveis de valor muito baixo, você vai fazer a proposta de honorários e a proposta assume um valor de 5%, 10% do valor do imóvel. Né? Mas é porque o trabalho é esse, o imóvel é que vale pouco. O seu trabalho vale muito, entendeu? Então tem que... essa questão dos honorários, ela é relativa, mas tem que ser analisada. Então, se eu chegar numa proposta de honorários que o imóvel, no processo judicial, e que vai ser difícil justificar 10% do valor do imóvel para avaliar o imóvel. Né? Vai ser difícil justificar. Muito difícil.
Então a gente tem que ter bom senso também. O bom senso é importante. Mas acho que eu terminei perdendo a tua pergunta aí, entrei no assunto Sobre a anterior. comissão. Comissão. Uhum. Minha ideia é sobre a questão da comissão, criar uma comissão para ajudar justamente a levantar um banco de dados para facilitar a vida do profissional dentro daquela região, daquela área que ele atua. Por exemplo, a gente tem aqui, digamos, 10 corretores com KENAI. Então, esses 10 cria essa comissão. Essa comissão ela fica determinado para cada bairro ou núcleo para poder fazer esse levantamento de preço e a gente fica com essa informação. Quando o corretor é contratado, a gente já tem essas informações e vai facilitar justamente para fazer o PETAM. Tá, eu entendi. Seria mais ou menos ter um banco de dados, né? Para formar um banco de dados. Cada corretor ficaria responsável e assim, na dinâmica seria melhor, porque ele não dependeria de terceiros ou de fazer aquela busca realmente sobre valores, que às vezes a especulação no mercado está muito frequente. Eu não sei a tua cidade aí, Gabriel, mas as cidades maiores, eu acredito que a tua deve ter também, com 100 mil habitantes, normalmente os municípios têm, para poder aplicar impostos baseados no valor do imóvel, que eles chamam enfim, planta de valores genéricos. A planta de valores genéricos é uma relação de valores unitários dos terrenos em todos os logradouros do município. E, às vezes, o mesmo logradouro tem preços diferentes, valores diferentes em diferentes áreas. Sobre esses preços unitários que são determinados na planta de valores genéricos, é que é aplicado a avaliação do ITBI e do IPTU. Tanto o IPTU quanto o ITBI terminam sendo, as avaliações são feitas com base na planta de valores genéricos. Então isso já tem, o município normalmente tem uma comissão da planta de valores genéricos, que inclui até setores da sociedade civil organizada, inclusive representantes do CRECE, do CREA, enfim, e fazem essa valoração pontual de mercado dos imóveis do município, de mercado dos imóveis do município. E quanto a ter uma comissão para fazer... a avaliação sempre necessita de informações atuais. Então não adianta a gente fazer um banco de dados que ele vai ficando desatualizado, porque uma avaliação precisa sempre do valor do dia. Não dá para dizer assim, ó, o imóvel eu avaliei há 6 meses atrás, então eu vou aplicar o IPCA sobre aquele valor para chegar no valor dele hoje. Eu vou aplicar o IGP. Não pode. Não pode, porque o imóvel pode nem valer mais aquele valor, pode valer um valor menor. Entendeu? Ele varia de acordo com as condições de mercado. Né? Então, esse trabalho de uma comissão, ele teria que ser uma comissão muito ativa e estar sempre colocando novos elementos e descartando os elementos anteriores, o arquivando. Eu acho. Aqui para Sergipe, essa questão de utilizar o poder público municipal para a gente fazer essas atualizações é muito complicada, porque tem cidades que não tem o recadastramento, então o valor sempre está desatualizado, e tem outras cidades que, por questão política, sempre eles aumentam o valor muito fora do mercado, isso dificultando também a avaliação, né? Então a gente entende que para cada cidade vai ser uma ação e situação. Mas mudando de assunto agora, né, eu queria falar sobre a questão dos selos, né? Realmente, Barcelos, é necessário esse selo certificador para quem está fazendo a avaliação? O selo foi criado também como um incentivo para os corretores fazerem o curso e entrarem no Cadastro Nacional. Estando no Cadastro Nacional, ele pode usar o selo. O que o selo faz? O selo não atesta a qualidade do trabalho de avaliação. Ele certifica que aquele corretor ele está inscrito no CNAE. Esse é apenas certificador de que ele está inscrito no CNAE. Então, a avaliação, qualquer corretor pode fazer uma avaliação, como eu disse. Só que o corretor que não está inscrito no CNAE não pode usar o selo, porque o selo é um selo certificador dos trabalhos dos corretores que estão inscritos no CNAE.
Entendi. Ele não é um elemento para todos os corretores, apenas para os que estão inscritos no cadastro. Entendi. Mas com esse contexto, vamos lá, a gente está ainda num processo de pandemia, né? Desde março a gente veio enfrentando isso, e com isso veio digamos, a modernização de tudo, né? Assinatura digital, tudo mais digitalizado. Minha pergunta é, hoje o selo físico é utilizado, mas será que vai existir mais na frente, por exemplo, um modelo que você está como vice-presidente, né, de avaliação do COFES? O senhor acha, Marcelo, que vai existir mais na frente, ou já tem planos para esse certificado digital Tá para cortando as o teu avaliações? áudio, Gabriel. Está cortando? Tá cortando. Eu ouvi até você perguntar, você acha? E aí cortou. Não viu o final da Não, pergunta. vamos lá, vou tentar repetir. O que o senhor acha sobre o certificado digital para os selos, ou seja, a certificação digital para os selos da avaliação? Entendi. Bom, nós estamos com um trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto com a diretoria de Inovação e Tecnologia do COFES, o colega Celso Raimundo, lá de Santa Catarina, e nós, até o final deste mês, já teremos condições de estar implantado, já estará implantado, eu já fiz até teste com o software, nós teremos o selo de forma digital. Então hoje, um corretor que está, por exemplo, lá em Penedo, na divisa de Alagoas e Sergipe, etc., ele tem que se deslocar até a delegacia mais próxima, ou para o CRES mesmo. Ou até o CRES da capital, para poder buscar um selo, ele vai poder fazer isso no seu site, computador, no seu celular, no seu computador, ele vai emitir o selo. Esse selo será em formato de QR Code e vai conter todas as informações. Ele vai preencher, vai ter um formulário PDF editável no site, ele vai preencher ali o nome do cliente que está pedindo a avaliação, as características do imóvel, os dados dele, número do CRES, do CNAE, etc. E, no fim, ele valida isso e isso será gratuito. Ele não vai pagar nada por isso. Ao final, é disponibilizado um QR Code que ele vai anexar no laudo, vai apor no seu laudo, né, no seu trabalho de avaliação, e o cliente que pegar um celular e colocar um leitor de QR Code ali, vai confirmar que todas as características que estão naquele selo se referem àquele específico. Isso acaba com a possibilidade, por exemplo, de fraude, de utilização de selo em trabalho para o qual não foi retirado, indevido, fornecimento de selos para quem não é corretor inscrito no CNAE, coisas que a gente sabe que já aconteceram. É verdade, é muito bacana, porque assim, o selo hoje não custa muito caro, acho que é R$35, mas a certificação digital, ela é uma evolução que está, as assinaturas digitais, é evolução. Então, qualquer documento hoje que tem um certificado digital garantindo a sua veracidade, realmente tem uma segurança para o cliente, segurança para o profissional de corretagem imobiliária, avaliador, e por aí vai. É muito bacana essa informação de primeira mão, viu, gente, aqui no Cresce Sergipe, certificado digital para você que é avaliador de imóveis, muito bacana. Peguei essa, não foi, Marcelos? Pô, pegou direitinho, hein? Aí vamos lá agora, vamos seguir, tá muito bacana o papo aqui. Falar a verdade, uma das melhores lives que eu estou aqui apresentando, muita descontração, muita informação para você, corretor que está em casa, aprender. Então vamos lá, Marcelos. Eu queria saber sobre a questão da atuação do corretor como um perito judicial. Ora, no momento que o corretor passou a ser habilitado legalmente para avaliações, ele passou a ser um candidato a ser nomeado perito judicial e atuar nos processos judiciais que exigem avaliações. E são muitos, né? Os processos que exigem avaliações, desapropriações, divórcio, extinção de sociedade, todas essas ações, execuções, todas essas ações e muito mais,
tem a necessidade de um laudo de avaliação do imóvel. Então, o corretor passou a ser nomeado perito. Então, é preciso que, como isso não está nos cursos de TTI, que ele procure informações, etc. E tem cursos que ensinam como atuar, para poder trabalhar para cumprir a sua missão como braço direito técnico do juiz no processo judicial. O processo começa com a nomeação. Ele é nomeado e intimado para apresentar proposta de honorários. Então ele vai tomar pé da situação, vai ver qual é o motivo do processo, procurar ler o processo inteiro, se inteirar do que é o objetivo da ação e qual a necessidade do conhecimento do juiz. Então, em que ele tem que fornecer elementos para que o juiz possa decidir. E esse, então, é o momento em que ele vai formular a proposta de honorários, como nós estávamos falando antes, estimar tempo despendido, etc., e apresentar uma proposta fundamentada. Essa proposta, o juiz vai dizer que as partes se manifestem a respeito, as partes vão se manifestar, concordando ou discordando, e se houver alguma impugnação, alguma discórdia com relação ao valor apresentado, o juiz vai intimar o perito para se manifestar a respeito, ele vai então ter que justificar por que ele chegou naquele valor de honorários, ou se for pertinente, se ele achar que é pertinente a impugnação, ele pode reduzir o valor, nada impede, né? E após isso o juiz deverá homologar os honorários do perito. Uma vez homologados os honorários do perito, o juiz manda que seja depositado o valor integral na conta única do Tribunal de Justiça, e o perito tem o direito de requerer 50% para iniciar os trabalhos dos honorários. E aí ele vai fazer o trabalho, vai terminar, entregar o laudo. Quando ele tiver entregue o laudo, então ele vai requerer o saldo de honorários. E o Código de Processo Civil diz que o saldo de honorários é liberado para o perito depois que tudo tiver esclarecido, etc. Então, se ainda tiver pendências, por exemplo, pode o juiz ainda segurar esse saldo até mais adiante no processo para poder liberar. Então, esse é Aí tem uma recomendação, tem alguns juízes que mandam a parte depositar 50%, já que o perito só vai precisar de 50%. Aí é muito complicado para receber o restante, porque se a parte que tem que depositar for a parte que ficou prejudicada pelo laudo, e ele vai fazer tudo, vai espernear de todas as formas para não pagar o restante. E aí, muitas vezes, esse dinheiro nunca mais a gente vê. Então, é importante... Qual a dica que o senhor dá nesse caso? Que o juiz mande depositar integral. 100%, no início. Só para o pessoal que está chegando agora, que está nos acompanhando, no caso, para o corretor que tem lá o KENAI, que tem um curso de perito judicial, ele se ingressar para esse mérito da avaliação de ser perito judicial, ele tem que apresentar onde, a quem e como é que é o procedimento? Tu cortou tua fala, Gabriel. Eu entendi, no caso, que tem o KENAI e depois eu não peguei o resto. Que tem um KENAI para o perito ou o corretor poder estar se inscrevendo na vara, né? Com o juiz, com quem é. Sim. Tá, o cadastro. Sim, o novo Código de Processo Civil trouxe essa novidade. Os tribunais de justiça têm que formar um cadastro de peritos. E os peritos têm que ser escolhidos dentro desse cadastro. Poucos tribunais de justiça já têm esse cadastro. Muitos estão já implantando. E
o corretor que pretende trabalhar na área judicial, ele deve procurar o seu Tribunal de Justiça, em cada estado é de uma forma diferente, mas ele deve buscar as informações no seu Tribunal de Justiça de como proceder para ser cadastrado no cadastro, para ser inscrito no cadastro de peritos. E aí fornecer os documentos necessários e passar então a atuar. E quando não tem o cadastro centralizado ainda, o trabalho ele é vara por vara. Ele tem que ir na secretaria de cada vara, levar o seu currículo e dizer, ó, eu sou perito, estou habilitado e tenho interesse em trabalhar. Levar para cada vara onde ele interessa trabalhar um currículo e a sua solicitação de nomeação como perito. Bacana, bacana informação. Então, para você que está trabalhando como corretor, tem o curso aí de avaliação imobiliária, é perito judicial, dá uma dica, procure o fórum da sua cidade, da sua comarca, né? E leva a documentação lá, procure o secretário lá, o secretário, quem seja lá da primeira vara, da segunda vara, para poder se está passando essa documentação e você ser indicado, porque quanto mais serviço para o profissional, melhor para a vida dele, né? Sem dúvida. Então é isso aí, Barcelos. A gente está já na reta final. Tem o senhor, para a gente resumir um pouquinho de tudo que o senhor falou aqui, não sei se tem alguma coisa específica que o senhor queira falar, alguma novidade que o senhor queira trazer para nós. Eu ficaria muito grato, né? Se eu pudesse falar alguma coisa sobre tudo que a gente falou, ou mais alguma outra dica que venha surgir. Ou para você que está em casa, a gente tem ainda tempo de uma pergunta. Você que fazer uma pergunta muito bacana aí e quiser mandar para a gente aqui, manda esse comentário que a gente vai tentar responder daqui a pouquinho. Ok. Então, já que nós falamos em perícia judicial e na atuação como perito do juízo, é bom lembrar que em todo o processo em que há perícia, o juiz nomeia um perito e as partes podem indicar assistentes técnicos. Cada parte pode indicar um assistente técnico. Então nós vamos ter, em cada processo, no mínimo 3 profissionais, um perito e 2 assistentes. Se tiver mais partes, vai haver mais assistentes, né? E o assistente técnico no novo Código de Processo Civil passou a ter mais importância do que tinha antes. Hoje, por exemplo, o perito ele tá lá no Código de Processo Civil que para cada diligência que ele for fazer, ele tem que avisar os assistentes técnicos com pelo menos 5 dias de antecedência e comprovar isso nos autos, quando ele juntar o laudo, comprovar que ele mandou um e-mail ou que ele fez uma correspondência protocolada, etc., avisando os assistentes técnicos com pelo menos 5 dias de antecedência das diligências que iria realizar. Se não fizer, não tomar essa providência, certamente a parte que se sentir prejudicada, etc., vai impugnar e poderá, inclusive, anular o laudo e ele tem que fazer de novo a perícia. Anula aquela perícia realizada e vai ter que fazer outra perícia novamente. Então, é importante, essa é uma dica para quem vai trabalhar na área. Uma recomendação, não é isso? Recomendação. Eu diria o seguinte, no começo você falou que há muitos já procurando trabalhar na área de avaliações, e realmente hoje nós temos até escritórios de avaliações de corretores só fazendo avaliações. Se especializaram nessa área e é um segmento muito interessante e crescente. E nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo... rentável, né? É rentável, sem dúvida. E nesse momento que estamos vivendo, a tendência é aumentar o número de avaliações e a procura por avaliações, porque muito financiamento vai ser necessário, em função das empresas vão precisar, garantias reais vão ser necessárias e, para tanto, avaliações de imóveis. Por outro lado, deve também aumentar o número de execuções, porque aumenta a inadimplência, aumentam execuções. Execuções vão resultar em penhoras, que também, para ser discutido, vão necessitar de avaliações. Então,
o número de avaliações não vai diminuir, ao contrário, vai aumentar. Obrigado, meu querido. Tá aí as explicações para você que está em casa aí pelo Instagram, você que está pelo YouTube, a TV Cresce Sergipe, ouviu todos os ensinamentos aí do nosso querido vice-presidente aqui de comissão de avaliação, né, de imóveis. Então, muito bacana poder ter sua presença aqui. Nos enriqueceu muito, muita informação grandiosa realmente que a gente vai colocar no nosso dia a dia. Suas considerações finais, Barcelos, para a gente finalizar nossa live, senão o Instagram derruba a gente. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pela parceria aí. Gostei muito de trocar ideias com você aqui. Excelente. É um prazer enorme. E agradeço muito aí ao Sérgio eu ia dizer ao Sérgio pelo convite, mas quem me convidou foi a Fátima. Deixa eu agradecer a Fátima, senão ela vai ficar brava comigo depois. Fátima, muito obrigado pelo convite, pela lembrança, e é um prazer sempre atender um convite de vocês, esse casal que eu gosto tanto e que são meus grandes amigos. Então, a todos, muito obrigado pela atenção aí, e continuemos na senda das avaliações aí, que realmente é uma área muito interessante e um nicho muito rentável para os corretores de imóveis. Aproveitar aqui o momento, viu, Barcelos? Vou fazer uma foto, tá? Fazer uma pose aí para a gente gravar esse momento. Foi lá. Muito bacana. Agradecer de coração a você e a todos que ficaram. Deixa eu ativar aqui os comentários novamente. Agradecer de coração a você, ao senhor, né? Que ficou aqui nesse momento até conosco, falando sobre avaliação, sobre perito judicial. E para você, corretor, que nos acompanhou até esse momento, né? O nosso presidente, a dona Fátima, sempre habilitando também aqui a presença no Instagram, na TV Cresce Sergipe, que vai ter o lançamento próxima semana. Próxima semana vai ter uma série de lives super bacana, Barcelos. A gente vai ter muita gente bacana todo dia. E no dia 27 vai ter o lançamento da nossa TV Cresce Sergipe. Uma grande novidade aqui para os corretores de Sergipe, que vai ter uma TV com informações, com fortalecimento de nossa classe, valorização, que é sempre importante. Então o Cresce vem fazendo o seu papel fundamental e trazendo essas informações, trazendo conteúdo, cursos, e é muito bacana. Tá bom? Brigadão de coração. Você que ficou em casa até agora, muito obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu? Abraço. Até mais.